Oi, gente! Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de encomenda gastando bem pouquinho, tá? Eu só gastei cerca de R$ 27 para fazer esse bolo, para produzir esse bolo. Então dá para você ganhar dinheiro na sua casa fazendo bolo de aniversário tranquilamente, tá bom? Vou te ensinar aqui uma massa básica, que ela é coringa para você fazer qualquer massa branca. Você vai bater na batedeira 3 ovos com uma xícara de açúcar até ficar uma mistura espumosa. Enquanto vai batendo, eu vou colocar 120 ml de água com 60 ml de óleo. Se quiser, pode colocar também essência de baunilha, de sua preferência, tá bom? Quando os ovos com açúcar ficarem assim, essa mistura fofinha, branquinha, eu vou acrescentar agora o líquido. Deixar misturar por alguns segundos, desligo a minha batedeira e vou peneirar a minha farinha de trigo com o fermento. Eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de chá de fermento. A xícara que eu uso, gente, é daqueles conjuntinhos padrão, tá bom? De 240 ml. Misturo e vou peneirar. Essa massa que eu tô ensinando a vocês é uma massa pra vida, tá? Você pode rechear com recheios mais densos, que são recheios de brigadeiros, pode rechear com recheios de mousses, que também dá super certo, tá? Sempre façam uma precificação, somem tudo que vocês estão gastando. Para esse bolo, gente, eu gastei, como eu disse a vocês, se não me engano, R$ 27 e consegui vender esse bolo por R$ 75, tá bom? Então me deu uma margem de lucro bacana, tá bom? Veja sempre qual o público que você trabalha, para poder colocar o preço do seu produto. Vou misturar aqui delicadamente essa farinha. O meu forno, gente, já está pré-aquecendo. Massa que é espumosa, desse jeitinho que eu fiz. É uma massa que precisa que o forno seja pré-aquecido, tá certo? 180 graus. A forma que eu vou utilizar é uma forma de 16 centímetros com 8 centímetros de altura, tá bom? Vai assar por cerca de 35 a 40 minutos ou até que fure com um palitinho e saia limpo, tá certo? Vou transferir aqui ela agora. Gente, já vai aproveitando, tá? Para se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários se vocês gostam de aprender as receitinhas que eu trago aqui para vocês. Se vocês gostam de receitas ensinando a como ganhar dinheiro, a como vender, tá bom? Esse produto. Vou levar pro forno e vou voltar para mostrar para vocês. Massinha aqui, a gente já pronta. Não tem as laterais, que é justamente para o bolo crescer bem retinho. É só você vir com uma espátula ou com uma faquinha e soltar da lateral, bem facinho, tá bom? Depois de soltar, vou dividir esse bolo em 3 camadas de bolo. O recheio desse bolo, dessa encomenda que eu fiz, foi o Delícia de Romeu e Julieta. Já tem aqui no canal ensinando esse recheio, tá bom, gente? Vou deixar na descrição do vídeo. É um recheio que tá sendo sucesso. Muita gente tem me encomendado esse sabor de recheio, que é para poder fugir um pouco do tradicional. Então vou deixar para vocês também, para vocês aprenderem a fazer esse recheio, tá bom? Vou mostrar para vocês a montagem do bolo. Na própria forma que assei, eu coloquei um plástico, tá? Esses saquinhos de mercado que a gente coloca verdura. Aqui eu tenho 150 gramas de goiabada derretida no micro-ondas. Mas para esse recheio você poderia também combinar doce de leite, que também dá super certo, tá bom, gente? Então vai ficar um recheio um pouquinho agridoce, fica super diferente do comum, tá bom, gente? Vou colocar minha primeira camada de massa, vou umedecer um pouquinho ela. Não pode encharcar demais o bolo, senão quando decorar o bolo vai ficar vazando o líquido do bolo e a gente não quer isso, não é verdade? Aqui eu tenho calda básica de água com açúcar, coloquei meia xícara de água com 3 colheres de sopa de açúcar, levei para ferver, deixei esfriar e tô usando. Coloquei agora metade desse recheio, tá? O Delícia de Romeu e Julieta. Depois de alisar bem esse recheio, vou colocar metade dessa goiabada derretida. Não se preocupe com a textura da goiabada, porque quando for a geladeira, ela vai firmar, tá? Vai ficar durinha, então nem precisa se preocupar. Coloquei a goiabada e vou fazer o mesmo processo. Colocar mais uma camada de bolo, umedecer o restante do recheio, a goiabada, cobrir e levar para a geladeira por pelo menos umas 6 horas, até que ele fique totalmente firme ou de um dia para o outro, tá bom? Gente, eu sempre para encomenda, o bolo que vai sair aqui de casa, eu colo o bolo no prato, que é para não ter nenhum desastre, tá? Do cliente levar o bolo, quando chegar lá, o bolo ter andado no prato e ido parar em outro canto. Então eu sempre coloco um pouquinho de brigadeiro, ou ganache, ou chocolate derretido e coloco no pratinho para poder colar
o bolo no pratinho, tá? Essa é uma dica de milhões, gente. Evita estresse, problema de você fazer um bolo bem legal e o bolo chegar todo escambocado na casa do cliente, ou você for fazer uma entrega do bolo. Eu digo porque isso já aconteceu comigo, gente. Fiz o bolo, a coisa mais linda. Cheguei na casa da cliente, o bolo tava no cantinho do prato, tinha amassado um pouquinho de lado. Então, esses BOzinhos da vida que a gente passa, a gente não quer que vocês passem. Então, já vou ensinando pra vocês não errarem, tá? Aqui eu tenho chantininho, tá bom, gente? É cinza, tá bom? Eu bati aqui 300 ml de chantilly com 2 colheres de sopa de leite em pó. Depois coloquei corante preto, depois dele batido já, tá, poroso. Coloquei o preto para poder ele ficar esse tom de cinza. E hidratei com um pouquinho de leite condensado, só para poder ele ficar com essa textura mais acetinada. A cliente pediu um espatulado, tá, gente? Bem basicão mesmo, porque ela queria fazer esse bolo do Batman, tá? Colocar aquele estopinho do Batman. Então, ela disse que queria um bolo básico mesmo, um espatulado simples, uma texturinha básica. Nada de outro mundo, tá? Então, vou passar aqui agora a espátula, tirar esses excessozinhos de cima e vou fazer um enfeitezinho em cima, tá? Ia fazer um caracol com a própria espátula, mas depois desisti e com o pincel eu fiz esse efeito bem bonito. Coloquei aqui, ó, e já vou entregar a cliente.